Ok, pessoal, vamos continuar aqui as nossas videoaulas, certo? Vamos mostrar o que poderíamos mostrar. A gente terminou a parte do DataBind aqui do Bindable, né? A gente vai ainda estar utilizando ele no decorrer do curso, quando a gente for mostrar aqui a parte do HTTP Service, enfim, a gente vai mostrar algumas coisas aí para vocês bem bacanas, tá ok? Mas, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Veja que nós temos aqui nossos componentes aqui, beleza? Esse aqui então é o nosso label. Se você for olhar aqui os nossos componentes, veja que para quem assistiu o curso de Flex 3, certo? A gente viu assim bastante detalhes a grande maioria desses componentes. De maneira geral, você vai poder trabalhar eles da mesma forma, certo? Alguns componentes têm algumas diferenças sutis com relação ao Flex 3, que foi o curso passado, certo? Por exemplo, se tu pegar o próprio label, já que eu estou com ele selecionado aqui, ó, se você pegar o próprio label, veja que nesse caso aqui eu estou usando o Spark, certo? O S de Spark. Uma característica bem interessante com relação ao outro é o seguinte, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar e vou diminuir isso daqui, ó. Eu vou diminuir aqui, certo? Veja que na medida que você diminui, certo? Ele vai se ajustando aqui automaticamente. Essa aqui é uma característica específica do componente do Spark. Se tu pegar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? E botar ele aqui, beleza? Olha só, vamos botar ele aqui. Só que eu vou vir aqui e vou mudar ele, em vez de Spark Label, vou mudar ele para MX aqui. Vejam que automaticamente, olha só, vejo que ele não me trouxe a possibilidade de uma quebra de linha, que nem acontece com o Spark, somente na lateral. Então são diferenças muito sutis que você vai ter que testar, dar uma olhadinha, fuçar, para ver então a diferença. Na verdade, tudo é uma evolução, né? Veja que eles pegaram o label e deram uma melhorada, sem contar que o label Spark ele usa o FTE, que é o Flash Text Engine, que na verdade esse cara aqui ele usava uma classe Text Field. Já esse usa então o FTE, que é o Flash Text Engine. Isso aqui significa, por exemplo, que você vai ter um suporte melhor a parte de idiomas, além dessa questão aqui das múltiplas linhas. Então tu pode dar suporte a idiomas, ou seja, o cara vai lá e seleciona, eu quero espanhol, russo, japonês, então ele consegue trabalhar melhor com essa parte de idiomas. Então são diferenças, pessoal, sutis, que você vai perceber quando você estiver trabalhando, tá ok? Então, mas aqui só para esclarecer, já deu para vocês entenderem exatamente a questão do label. Se você pegar outros componentes, por exemplo, veja que esse aqui não vale a pena usar, né? Vocês já viram que não vale a pena. Então, eu vou pegar e vou apagar esse cara e vou ficar somente com o nosso Spark, que é aqui vocês viram que ele se adapta aqui tranquilamente aqui, olha aqui, ó, beleza pura, tá ok? Já viram então a diferença gritante com relação à quebra de linha e tudo mais. Agora, por exemplo, a gente trabalhou bastante nos outros cursos de Flex, questões, por exemplo, deixa ele terminar de salvar aqui. Tá salvando aqui, certo? Então, olha só, se nós, deixa eu ver o que mais que tem aqui, grupos aqui. Veja que nós temos aqui rádio button, rádio group, certo? Bota aqui os botões, isso aqui a gente aprendeu a colocar sexo, masculino, feminino, certo? Aí você cria aqui um rádio button group, certo? E aqui tu adiciona os dois botões, ou remove, enfim, né? Então, a única diferença é que ele vai colocar aqui em cima, dentro das declarations, ele vai colocar o radio button group, que é o que vai estar gerenciando qual é o item que foi selecionado. Então, a única diferença assim maior é essa aqui, tá ok? Ou seja, você tem aqui o controle
que não é visual, então fica dentro do Declarations. No resto, então, o que você aprendeu lá no curso de Flex 3, você poderá estar inserindo aqui tranquilamente. Vamos apagar esse cara aqui, porque foi só para demonstrar então mais alguma diferençazinha. No mais aqui, tu pega um componente que nem esse button, isso aqui, o Advanced Data Grid eu vou trabalhar com ele mais para frente, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai lidar com ele, certo? O button aqui não preciso mostrar de novo porque a gente já trabalhou com ele e muitos exemplos, então é a mesma coisa. Mas tem um outro componente aqui que eu acho que eu não mostrei até no outro curso, que é o Ubuntu, que na verdade esse cara aqui, ele é bem parecido lá com o Ubuntu, né? Só que ele tem uma diferença bem sutil, né? Porque ele mantém o estado dele, quando tu clica nele, ele vai mantém o estado até que o botão seja pressionado novamente, tá certo? Então, por isso que além da propriedade text e clique, que nem tem lá no button, ele também tem uma propriedade selected, que indica que o botão está selecionado, seu botão está selecionado, tá ok? Então, por exemplo, eu vou, como é uma coisa muito simples, eu vou botar ele aqui mesmo, tá? Vou botar esse cara aqui mesmo, certo? Então, quando eu vou clicar nesse cara aqui, no Toggle Button, então eu vou botar um label aqui para mostrar que foi selecionado ou não, tá ok? Vamos voltar aqui um labelzinho. Esse label aqui então vai estar marcando, vai passar uma informação quando ele está selecionado ou não, ou seja, o estado dele. Então olha só, eu preciso estar identificando, né, esse cara aqui, então está aqui label para Toggle Button, certo? Agora é o seguinte, pessoal, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ele é igual aos outros botões, igual, só que então eu poderia estar passando aqui uma informação a mais. Então veja que eu tenho aqui Toggle Button, eu vou fechar aqui, agora eu vou fechar esse meu Toggle Button. Ah, pera aí, desculpem, aliás, aqui na verdade, esse cara aqui, eu vou clicar, não vou fazer nada quando clicar. Então eu vou botar um outro botão para que eu analise qual foi o estado dele, tá certo? Agora sim, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu pegar um outro botão aqui, onde eu vou inserir ele, e aí eu vou analisar qual é o estado dele, olha só. Eu tenho esse cara aqui. Eu vou clicar nele, e daí eu vou clicar nesse botão, e esse botão aqui é que vai analisar qual é o estado daquele Toggle Button, tá ok? Agora sim. Então, neste meu botão aqui, é que vou estar analisando qual vai ser o estado dele. Então, aqui eu vou finalizar, certo? Button. Ok. Ó, finalizei o meu button. Então, aqui dentro agora, o que eu vou fazer, pessoal? A gente vai botar... A gente poderia criar uma função separada, ou como eu já mostrei para vocês, vocês já podem colocar, então, os eventos aqui dentro mesmo. Isso, vamos fazer, botar um evento aqui dentro mesmo, para ficar bem tranquilo aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Nós temos esse label Toggle Button aqui. Então, nós temos esse nome aqui. O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar, então, aqui, ó, qual que é o estado dele? Se o estado dele é desselecionado ou não, tá certo? Ou seja, quando você clicou no botão, ele mantém o seu estado até que ele seja pressionado novamente, tá ok? Então, vou perguntar simplesmente se no meu componente label Toggle Button, certo? Se ele estiver selecionado, selected, se está em estado de seleção, tá certo? Então a gente poderia
simplesmente dizer então que aquele meu label aqui, certo? Aliás, perdão, o meu toggle button aqui é esse cara aqui, eu não tinha identificado ele ainda. ID. Meio atrapalhado agora de manhã, né? Tô meio atrapalhado, mas vamos lá. Vou botar TB, certo? Toggle button. Então agora sim, se eu colocar aqui o meu TB, certo? Ponto. Aí ele aparece as opções. Ah, agora sim. Então o que eu vou dizer, pessoal? Eu vou dizer então que aquele meu label toggle button, ele vai receber um determinado texto, tá certo? Ou seja, pressionado ou não pressionado, tá? Por exemplo aqui, ó. Pressionado ou não pressionado, ou pode botar qualquer outra informação para ele, tá ok? Vamos botar aqui o text, vai receber, então, vou botar aqui Neri, senão, ele vai receber então Neitsky. Olha só, então eu vou rodar esse cara aqui. É um exemplo bem simplesinho, só para demonstrar mesmo o uso do toggle button. Bem simples mesmo. Então olha só, cliquei no botão, certo? Veja que ele trouxe Neitsky, por quê? Porque ele não foi selecionado, certo? Agora cliquei no toggle button, certo? Veja que ele ficou selecionado aqui, ó. Eu trouxe Neri. Olha que ele mantém o seu estado. Cliquei de novo, perdeu o seu estado, certo? Olha aqui, ó. Cliquei, veja que ele mantém ele selecionado, certo? Essa é a única diferença então para o button, certo? Então aqui a gente já viu aqui a questão do label ali, certo? Já vimos um pouquinho aqui do toggle button. Então só para mostrar um pouquinho mesmo as diferenças, né? E o que tu pode fazer com esses componentes. Até mais e tchau!